Que você vai ouvir aquilo que Deus de fato quer falar nessa noite, não o que a gente rabiscou. Deus sabe de todas as coisas. Gênesis capítulo 8. E eu não consegui mudar a mensagem porque o andamento do culto me fez ter a certeza de que Deus tinha algo para falar nesse texto. Gênesis 8, versículo 1 diz assim: E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda res, que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Amados irmãos, esse texto, no capítulo 8 do livro de Gênesis, ele narra o fim do dilúvio. Ele narra o fim da história do dilúvio. Olhando para a Bíblia Sagrada, desde o início da história da humanidade, quando Deus cria todas as coisas, depois de criar o homem peca, e a humanidade começa a andar no que podemos dizer num precipício para baixo. Você vai ver o pecado de forma terrível acontecendo no mundo, a ponto de aproximadamente 2000 anos depois da queda de Adão, o Senhor achar por bem destruir toda a humanidade, destruir tudo que fez. Você vai ver no capítulo 6 de Gênesis que Deus olha para a terra e diz assim: arrependo-me de ter feito o homem sobre a terra. Mas Deus encontra no meio de toda essa podridão, no meio de todo esse pecado, um homem justo, um homem fiel, um homem temente a Deus, cujo nome era Noé. E este homem, Deus chama, Deus conversa com ele e dá para ele a missão de construir uma arca. E nessa arca, Deus orienta Noé a levar todo tipo de animal com ele para dentro da arca. E nós vemos aqui, estudando a Bíblia, que aproximadamente 100 anos correram para que a arca fosse construída. Você vai ver Deus falando com Noé quando ele tinha 500 anos, e quando ele tinha 600 anos, Deus manda ele entrar na arca. Não sei quanto tempo de fato Noé levou para fazer essa arca, não sei quanto tempo de fato Noé levou para construir a arca. O que dá a entender é que foram pelo menos 100 anos, talvez um pouco menos. Quem sabe ele sentou, planejou, buscou o material e depois começou a construção. Mas foram 100 anos desde que Deus dá a ordem até que a arca fique concluída. E é interessante que Deus dá a ordem para Noé, e a gente fica pensando aqui, matutando e tentando decifrar as coisas que não podemos decifrar porque são espirituais. Mas é interessante você olhar para essa história e procurar entender a situação que Noé vivia. Não existia mar próximo de onde Noé morava. Talvez naquela época, devido à capacidade humana já existente, porque você vai ver que não muito tempo depois do dilúvio, os homens se reúnem e começam a construir a Torre de Babel. Então a sabedoria, a capacidade humana de construir não era pequena já naquela época. Talvez próximos a rios, próximos ao mar, até já existissem alguns barcos. Mas olhando para a vida de Noé, o que a gente entende é que ele constrói essa arca no meio do nada, no meio de uma floresta, no meio do nada. Era mais ou menos como hoje eu começar a executar a obra, a construção de um barco no meio do deserto do Saara. Alguém ia olhar para mim e dizer para mim que eu era um maluco, com tanto local próximo do mar para você pegar o barco e colocar dentro da água. Você vai construir lá no meio do deserto do Saara, onde só tem areia. Era mais ou menos a situação que Noé vivia. Mas a Bíblia diz que Noé construiu a arca conforme Deus o havia mandado. E é interessante pôr aqui em evidência que Deus não construiu a arca para Noé. Deus não fez a arca para Noé. Deus deu a planta, Deus deu o projeto. Deus falou para Noé assim: olha, você vai construir a arca com 150 côvados de comprimento, com 25 côvados de largura, vai ser com 3 andares,
vai ter uma janelinha lá em cima, vai ter uma única porta, mas Deus não fez a arca. Existem aí algumas mídias, eu até um dia parei para assistir um pedaço daquele negócio e saí de frente do computador lá, porque é ridículo. Você vê a história de Noé sendo contada como se fosse piada, mas não é piada, aconteceu, Deus ordenou e Noé fez. Mas você vê aí a história de Noé sendo contada como chacota, porque você vai ver lá anjos ajudando Noé na construção da arca. Isso não aconteceu, isso não existiu. Deus deu a planta, Deus deu o projeto, e Noé foi lá e fez a arca. Isso me faz entender, porque o próprio Deus vai dizer para Noé: constrói para ti uma arca, para a salvação tua e da tua família. Isso me faz entender que aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu consigo fazer, Deus até pode me ajudar, mas Ele não vai fazer por mim. Aquilo que eu preciso fazer, Deus não vai descer do céu e fazer por mim, porque Ele me deu capacidade, sabedoria e condições para fazer. Então aquilo que nós precisamos fazer, nós devemos fazer. Estamos fazendo nessa semana, fazendo campanha, orando, buscando a presença de Deus para que o milagre aconteça. Deus deu o projeto, Deus deu a planta, e nós estamos executando esse projeto da forma como Deus deu para o nosso pastor. Mas vamos para frente. Nós vamos ver Noé trabalhando, construindo a arca. Aí vem o dilúvio. A Bíblia diz que Deus manda Noé entrar na arca no segundo mês do ano 600 da vida de Noé. No segundo mês do ano 600 da vida de Noé, Deus diz para Noé: entra tu e a tua família na arca. E a Bíblia vai dizer que a porta foi fechada pelo lado de fora. Deus foi quem fechou a porta da arca. E a história diz, lendo a Bíblia Sagrada, capítulo 7 de Gênesis, que por 40 dias choveu e as portas do abismo foram abertas. Então a arca só subiu nesse período. 40 dias, o nível da água subindo, e quem sabe Noé lá dentro apreensivo: será que essa arca vai aguentar? Será que nós vamos conseguir sobreviver a tudo isso? Mas Deus estava cuidando de Noé, porque ele foi obediente ao Senhor. Depois desses 40 dias, a chuva parou. Quem sabe quando a chuva para, Noé olha e diz assim: agora vai melhorar o negócio. 40 dias só não é nada, irmão. Para quem vivia 900 anos naquela época, o que era 40 dias? Mas Noé não se dá conta de que a água precisava descer. E a Bíblia vai dizer que levou pelo menos 150 dias para a água começar a baixar. E olhando para o capítulo 8 aqui do livro de Gênesis, nós descobrimos que Noé passou um ano inteiro dentro da arca com os animais e com a sua família. Porque a Bíblia diz que no ano 601 da vida de Noé, no segundo mês, aos 27 dias do mês, Deus diz para Noé: sai da arca, tu, a tua família e todos os animais que estão contigo dentro dela. Um ano, irmão. E você sabe o que é viver um ano confinado dentro de um barco, cheio de bicho? Mas o que me chamou a atenção aqui, e eu não vou ficar fixado exatamente nesse texto, nesse capítulo, foi a expressão usada por Moisés quando escreveu esse texto. E lembrou-se Deus de Noé. Mas espera aí, Deus esqueceu de Noé? Será que por algum instante, por algum segundo, por algum minuto, Deus esqueceu que Noé estava na arca com toda aquela bicharada? Com certeza não. Quando o autor, ou quando Moisés diz, ele lembrou-se Deus de Noé, ele está dizendo que Deus voltou-se para agir em favor de Noé. Ele está dizendo assim: olha, depois de 150 dias, Deus começou a agir novamente em favor de Noé. Deixa eu abrir um parênteses para dizer aqui que Deus lembrou-se de você nessa noite. E aquilo que você está precisando, Deus já está preparando. Noé estava lá 20 dias, 30 dias, 40 dias, 50 dias, e Deus lá no céu em silêncio. Noé passou lá 6 meses dentro daquela arca e Deus em silêncio.
E quem sabe Noé estava como você aqui nessa noite pensando: será que Deus esqueceu de mim? Mas a palavra do Senhor diz que Ele não se esquece. Você vai ver Balaão sendo contratado por Balaque para profetizar contra Israel, e ele chega no cume do monte, olha para toda a nação de Israel e tenta amaldiçoar aquele povo, mas a maldição torna-se em bênção, e Deus diz através da boca de Balaão assim: ó, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus não esquece de você. Talvez o silêncio de Deus esteja doendo. Talvez o silêncio de Deus seja difícil. Eu olho para a Bíblia e vejo homens de Deus que foram provados no silêncio de Deus, mais ou menos como foi Noé. Imagine você, Abraão, cujo Deus prometeu um filho, e passaram-se pelo menos 25 anos para que essa promessa se cumprisse, porque Deus chama Abraão quando ele tinha a idade de 75 anos, e o filho da promessa, Isaque, só nasceu quando Abraão já tinha 100. Quem sabe quantas noites Abraão olhou para o céu e disse: Deus esqueceu. Mas é que há um momento certo em que Deus vai agir em nosso favor. José, que mal fez José para ser vendido pelos irmãos? A Bíblia vai dizer que pegam José, lançam numa cova, e lá está José dentro da cova, os irmãos lá fora dando risada da cara dele. De repente, talvez ele escutou um barulho por ali, eram os midianitas chegando. E quem sabe José pensou: Deus ouviu minha oração aqui de dentro e já mandou alguém para me socorrer. Alguém pega a corda, joga no buraco. Segura a corda aí, José. Tiram José de lá de dentro da cova. E quem sabe José pensa: Deus está comigo, Deus está me ajudando, está me abençoando. E na verdade Deus estava fazendo isso, mas de uma forma que ele não compreendia na hora. Talvez a mesma corda que jogaram para José lá dentro do buraco para tirar ele de lá foi a que usaram para amarrar suas mãos para levar a escravo até o Egito. Vai para o Egito e Deus vai com ele no Egito, mas em silêncio. Vai lá Potifar, compra José no mercado de escravos, leva para casa, bota José fazer algum serviço lá e Deus começa a abençoar. E Potifar olha e diz: Deus está me abençoando por causa desse hebreu. Vou colocar ele para governar minha casa toda. E José talvez olha para o céu e entende: Deus está comigo. As coisas vão começar a mudar. A história vai começar a mudar. Não muito tempo depois, o que acontece? Ele é caluniado pela mulher de Potifar, vai parar dentro do calabouço, na prisão. Lá dentro da prisão, Deus abençoa de novo, porque a Bíblia diz que o carcereiro pegou a chave do cárcere, do presídio, lá deu na mão de José e disse: agora é contigo, eu vou até tirar umas férias, porque na tua mão está bem cuidado. E de novo aquele sentimento de vitória vem no coração de José. Venci, mais uma. Deus está comigo. Dessa vez vai dar certo. Vem o copeiro e o padeiro de Faraó para o presídio junto com José. Tem um sonho cada um deles. José interpreta os sonhos. Olha para o copeiro e diz: olha, quando tu estiver lá diante de Faraó, quando o teu sonho se tornar realidade, lembra de mim. Mas o homem vai lá, serve Faraó, espreme as uvas no copo de Faraó, dá para Faraó beber, mas esquece de José. E estudando a Bíblia você vai ver que pelo menos 13 anos José fica esquecido.
Mas o fato de José ter sido esquecido não quer dizer que estava abandonado. As dificuldades que você passa na vida não querem dizer que Deus esqueceu de ti, ou que Deus te abandonou. Por alguns momentos, talvez José olha para o céu e chora. Por alguns momentos, talvez José reclama com Deus e diz: Senhor, cadê tu que não me ouve mais? Quem sabe fez a oração igual Jesus na cruz, né? Por que tu me desamparaste? Por que tu me abandonaste? E Deus lá no céu em silêncio. Deus lá no céu olhando e não podendo falar nada, irmão. Porque se ele fala, talvez estragasse a bênção que tinha para a vida de José. Se Deus conta para José tudo que ele teria que passar até chegar onde chegou, talvez José olhasse para Deus: faz isso comigo não, Deus. Deixa eu quietinho aqui no meu canto. Não é isso que acontece comigo e contigo? Quantos de nós tem promessas de Deus aqui? Quantos de nós tivemos sonhos como José teve? Mas se Deus pegasse você, chamasse para uma audiência e dissesse assim: olha, vou te abençoar assim, assim, assim e assim, mas para chegar lá no final, tu vai ter que passar por isso, isso, isso e isso. Será que eu e você aceitaríamos o desafio? Será que se Deus dissesse para José: olha, tu vai ser vendido, vai para dentro da cova, depois vai ser vendido, vai atravessar o deserto a pé, caminhando, amarrado atrás de uma fila de escravos, vai chegar no Egito, vai ser comprado, vai ser tentado lá no Egito, depois você vai para o calabouço, vai passar mais alguns anos lá, vai passar por dificuldades terríveis, humilhação, vergonha. Só depois disso tu vai ser governador do Egito. Será que José ia dizer: não tem problema não, Jesus, eu aceito? José tinha tudo em casa, irmão. O pai dele era rico. Ele era o mais querido dos filhos por Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. 13 anos se passam desde que José é vendido até que ele venha a ser governador no Egito. 13 anos de dificuldade, 13 anos de afronta, 13 anos de tribulações. E Deus em silêncio, mas ele não tinha esquecido de José. Você olha para a Bíblia, livro de Êxodo, e vê os filhos de Israel escravizados. O capítulo 2 do livro de Êxodo, você vai ver a Bíblia dizendo assim, ó: e Deus ouviu o clamor do povo de Israel, e lembrou-se da promessa que havia feito a Abraão. 400 anos, você já prestou atenção que a conta só está aumentando? Para Noé foi 1 ano, para José foram 13, para Abraão 25, para o povo de Israel 400 anos, até que Deus resolva cumprir a promessa na vida deles. 400 anos até que Deus venha cumprir aquilo que havia prometido para Abraão. Você vai ver a Bíblia dizer que o povo de Israel passou 430 anos no Egito, a maior parte desse tempo como escravo. E às vezes eu e você reclamamos porque Deus leva 2 dias para nos responder. Davi, o rei Davi, irmão. Quem olha para a história de Davi não compreende o trabalhar de Deus.
não compreende como Deus age. Porque imagine você, um menino ruivo, desprezado pela família, porque você vai ver os irmãos zombando de Davi. Não tinha uma grande estatura. A Bíblia diz que era formoso, mas não tão quanto os irmãos. Estava lá no pasto cuidando de ovelha. De vez em quando não tinha um tempinho, talvez pegava a harpinha dele lá e começava a tocar e escrever salmos. Ninguém viu Davi lá dentro do pasto, no meio das ovelhas, ninguém viu. Esqueceram de Davi até no dia que o profeta chegou na casa dele. Você vai ver o pai de Davi, Jessé, chama todos os irmãos de Davi, faz passar pela frente de Samuel, e Samuel olha para o primeiro e diz: acho que é esse aí que Deus escolheu, porque esse camarada aí é bonito, é homem de guerra, valente, forte, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Aí a resposta de Deus para Samuel: não atentes para o que você vê por fora, porque o Senhor olha para o coração. Passam os 6 irmãos, Samuel olha para Jessé: Deus não escolheu nenhum desse aí. O que está acontecendo? Deus me mandou aqui, não foi por acaso. Está faltando alguém? Aí quem sabe dá aquela luz em cima da cabeça, né, que nem o desenho animado lá, que é uma luzinha da ideia, aquela lâmpadazinha piscando. Ah, peraí, lembrei, falta mais um. Está lá no pasto cuidando das ovelhas. O mundo talvez não te enxergue, as pessoas ao teu redor talvez não te vejam, as pessoas próximas de ti talvez tenham te esquecido. Talvez você tenha caminhado achando que está sozinho, mas a palavra de Deus para ti nessa noite é: lembrou-se Deus de você. Deus voltou-se em teu favor. Deus vai agir em teu favor, e não é porque você é o mais bonito. Foi assim com Davi, não era porque ele era o mais bonito, mais formoso, o mais capacitado, mas é porque Deus encontrou no teu coração aquilo que poucas pessoas conseguem enxergar. Ou melhor, ser humano nenhum consegue ver o que Deus encontrou dentro de ti: o desejo de ser alguma coisa na presença dEle, o desejo de ser usado por Ele, como foi cantado aqui: usa-me, Senhor. O mundo talvez não enxergue os valores que Deus enxerga na minha e na tua vida, mas não tem problema não, irmão. Nós somos crente não precisa de indicação, crente não precisa ter um nome bonito, crente não precisa ter um nome na primeira página do jornal. O nosso nome já está escrito no livro da vida. O Senhor conhece a nossa escritura, a nossa vida. Não se engane, Deus sabe onde você mora, sabe o teu CPF, o teu CEP, o teu RG, o número do teu sapato, sabe o número da calça que você veste, o tamanho da camisa. Deus sabe tudo sobre você. Deus não achou Davi por acaso lá no meio das ovelhas. Ninguém precisou indicar, não precisou ninguém bater lá na porta do céu e dizer: ó, tem um menino lá, ruivo, lá no meio do pasto, cuidando de ovelha. Deus já conhecia Davi muito antes de ele nascer. Deus conhecia você muito antes de você nascer. E isso é até um paradoxo. Eu me lembro que logo que aceitei Jesus, alguém veio me entregar uma mensagem profética e disse: antes de você ser formado no ventre, eu te escolhi. E eu olhei e disse: mas esse profeta está maluco, meu Deus? Nem crente eu era, nem minha mãe. Eu fui aceitar Jesus com 17 anos de idade. Hoje eu entendo
que Deus me escolheu antes de eu nascer, porque na sua onisciência Ele já sabia da minha existência. Antes de você ser gerado no ventre, Deus já te conhecia. O mundo pode não te enxergar, mas há um Deus no céu que tem os olhos como chama de fogo. E Ele conhece você. Ele conhece você. Ele pode até estar em silêncio, mas Ele está trabalhando. Para nós finalizar, livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, vai narrar a história do dia do Pentecostes. E é linda essa história, irmão. É linda essa história. Porque você vai ver os discípulos, pelo menos 7 dias reunidos no cenáculo. O dia de Pentecostes é denominado dia de Pentecostes exatamente porque são 50 dias após a Páscoa. Jesus morreu no dia da Páscoa, foi crucificado no dia da Páscoa. Enterraram Jesus, no terceiro dia Ele ressuscitou. A história vai dizer que Ele fica pelo menos 40 dias ainda na terra, dando instruções aos seus discípulos. E depois Ele é assunto aos céus. 40 mais 3, 43. Então os discípulos ficaram pelo menos uma semana, 7 dias, reunidos no cenáculo. Uma boa parte desistiu no meio do caminho, no meio dessa semana. Mas pelo menos 120 ficaram lá. Contra tudo e contra todos eles ficaram lá. Talvez lá no cenáculo, alguns deles olhavam para o céu e diziam: Senhor, esqueceu de nós? Porque a palavra de Jesus para eles, antes de Jesus ser assunto aos céus, era: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas antes mesmo de ser crucificado, Jesus disse para eles assim: olha, eu preciso ir, mas eu vou mandar outro Consolador. Quando eu chegar lá, vou conversar com o Pai e vou pedir para que Ele mande outro Consolador para que esteja com vocês. De repente estão os discípulos lá, não sei, 3, 4, 5 dias. Começa a bater o desânimo, o desespero. Será que Jesus esqueceu da promessa? Será que Jesus esqueceu de nós? Será que nós estamos esperando de Vargem? Será que nós aqui no Extremo de Matos estamos fazendo uma campanha de 8 dias de oração de Vargem? O meu milagre não vai acontecer? Lá estavam os discípulos no cenáculo. Será que o Espírito Consolador não vai vir mais sobre nós? Mas mesmo contra tudo e contra todos, porque estavam sendo perseguidos, talvez até faziam a sua reunião ali, o seu culto camuflado, com medo. Mas a Bíblia diz, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Vale a pena esperar na presença de Deus. Vale a pena esperar em Deus. Por mais que Deus esteja em silêncio, mas continue esperando, porque a provisão dele vai chegar.
porque o milagre de Deus vai chegar. Talvez você não compreenda a forma como Deus está trabalhando. Se colocasse cada homem de Deus que foi provado para ser abençoado depois por Deus, para ser usado por Ele aqui, todos eles estariam na mesma situação que nós, dizendo: não entendo, não compreendo, não entendo, não sei o que aconteceu, não sei como é que foi, não sei porque Deus permitiu me passar por tudo isso. Mas há um propósito específico para cada situação que você passa na vida. Aleluia. E há um propósito específico para cada bênção que Deus te dá nessa vida também. O batismo com o Espírito Santo veio sobre os discípulos. E aí, irmão, agora eles ficaram lá reunidos só falando língua estranha. Não, a Bíblia diz que a casa foi cercada por uma multidão. E essa multidão começou a perguntar e dizer: o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? E de repente Pedro, aquele homem estourado, aquele homem cheio de nervosismo, aquele homem que por qualquer coisa puxava da espada, se põe de pé junto com os outros e diz: aqui não tem ninguém bêbado, isso aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Mas peraí, irmão, Pedro tinha acabado de negar Jesus, fazia quase 50 dias que Pedro tinha dito: olha, nem conheço esse homem. Agora estava colocando a cabeça dele a prêmio para pregar o mesmo evangelho pelo qual Jesus foi crucificado. Não se admire se daqui para diante Deus começar a acordar você pela madrugada para orar. Não se admire se daqui para diante Deus começar a usar você em mensagem profética com dons espirituais. É porque hoje Deus lembrou de você e mandou uma carga poderosa do Espírito Santo sobre a tua vida. A partir de hoje as coisas vão ser diferentes. A partir de hoje você entendeu que, embora não entenda, e olha só que paradoxo, você entendeu que, embora você não entenda, mas a partir de hoje você entendeu que, embora não entenda porque Deus te faz passar por tanta luta, por tanta provação, mas você reconhece que Deus sabe todas as coisas, e que Deus, como falou o irmão Samuel aqui agora há pouco, está no controle de tudo e tem o melhor para a tua vida. Fique de pé nesse momento. Deus vai agir. Deus vai agir em favor da tua vida. Não se admire se do nada o telefone tocar. Não se admire se do nada aquela porta que você menos esperava se abrir. É porque assim como Deus lembrou-se de Noé na arca, hoje Ele lembra de ti. Hoje o rosto de Deus se volta para a tua vida, assim como se voltou para Noé dentro da arca. Hoje promessas de Deus estão se cumprindo. Hoje aquilo que Deus falou que ia fazer, Ele vai fazer. E você, assim como Noé, depois de passar pela prova, vai erguer seu altar e oferecer sacrifício de louvor e adoração a Deus. A Bíblia diz que quando Noé sai da arca, ele prepara um altar, pega um cordeiro, oferece em holocausto a Deus. E a Bíblia diz que Deus cheira o cheiro suave da oferta de Noé e faz uma aliança, um pacto com ele. Deus tem bênção para a tua vida. Deus tem bênção para a tua vida. E eu quero orar nesse momento para que essas bênçãos venham sobre a tua vida. Eu quero que você venha à frente nesse momento. Você que está na campanha, você que quer uma oração, também venha à frente. Louvado seja o nome do Senhor. Sara, para cantar? Louvado seja o nome do Senhor. Deus não esqueceu de você, não.
Ele só está em silêncio. E o silêncio de Deus não é para nos machucar, porque foi no silêncio do sepulcro que Jesus foi até o inferno e tomou a chave do inferno e da morte. O silêncio de Deus pode ser bênção na nossa vida. Só precisamos compreender que, embora Deus esteja no silêncio, Ele está cuidando de nós. Não faltou nada para Noé na arca. José passou 13 anos sendo escravizado, humilhado, passando por as maiores dificuldades que nós podemos imaginar. Mas a mão do Senhor estava estendida sobre a vida dele. As covas do deserto eram pelo menos 3, 4 metros de profundidade. E José foi jogado lá, não quebrou uma unha. A sentença para José, pela calúnia da mulher de Faraó, era a